capítulo 6 de Gênesis, ou a história de Noé, é uma história que sempre vai aparecer na Bíblia. É o primeiro juízo, que apareceu, e Jesus fala que os dias, do juízo de Deus que vem, do dia do Senhor, o ambiente será como o ambiente dos dias desse primeiro juízo. Então, como nos dias de Noé, assim será naquele dia. Então Jesus fala dessa maneira, então a gente tem que prestar muita atenção no que está sendo dito, porque a dica Jesus deu bem clara, e a gente não vai ficar em especulação, como é que é isso? Vai só ler como é que foi nos dias de Noé. Então nós vamos fazer a leitura e que Deus nos dê graça e entendimento. Capítulo 6 de Gênesis. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quanto os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por ter feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus, do Senhor. Então, só reforçando, o que está sendo dito aqui. É um capítulo importante, é o primeiro juízo, que vai trazer muitas mudanças. Esse juízo traz muitas mudanças. Já teve um juízo anterior, que foi quando o nosso pai Adão, a nossa mãe, foram expulsos do paraíso. E aí eles tiveram o relacionamento, a vida conjugal, tiveram filhos, e já entre os dois primeiros filhos, o Caim e Abel, houve uma situação horrível, onde Caim, ele foi e atentou e matou o seu irmão, embora Deus o tivesse avisado, embora Deus tivesse conversado com ele. Ele simplesmente se fechou e tomou isso, e a violência começou a se multiplicar. E a violência é uma semente que a Bíblia trata de um mistério da iniquidade. Quando houve a queda lá no princípio, o que aconteceu? Uma semente maligna foi plantada, e essa semente maligna, ela tem sido multiplicada. Só não tem tomado toda a terra por conta da misericórdia de Deus, que todos os dias pela manhã renova suas misericórdias, e por isso que não é consumido. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele está à espera do arrependimento, e a parte de Deus é oportunizar o arrependimento. Deus, Ele não age nem por força nem por violência, então Ele não faz com que a pessoa faça aquilo que Ele quer. Ele é o Deus que oportuniza, e sempre vai falar: olha, existem dois caminhos, escolhe o melhor caminho. Eis que hoje eu te proponho a morte e a vida. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Foi assim quando foi criado. Você pode comer de tudo, mas daquele conhecimento do bem e do mal você não deve adquirir ele, você não deve comer daquele fruto. E aqui fala que os homens foram se multiplicando, as pessoas foram se multiplicando na terra, e isso era o que Deus tinha falado que era para fazer mesmo: sede fecundos, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Nota que quando Deus fala isso, é isso que vai acontecer. Agora o problema aqui não foi se ter multiplicado, mas é como que eles estavam se multiplicando. E eles estavam se multiplicando, multiplicando também a violência. Aqui fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si mulheres daquelas entre todas que mais lhe agradaram. Esse versículo aqui, ele muito provavelmente esconde coisas
que não é que ele esconde coisas, mas ele afirma de maneira sucinta coisas que são muito mais profundas do que aparecem. Existem muitas interpretações, né? Tem gente que fala, os filhos de Deus eram os filhos lá do Enos, que começou a descendência que não era a descendência do Caim, né? Não, mas aqui fala filhos de Deus e filhos dos homens. Então, filhos dos homens era a descendência de Caim. E cadê os filhos ou de Caim? Cadê os filhos? Então, as filhas de Deus não aparecem. O que está sendo dito aqui? Isso aqui, juntando com muitos outros textos da Bíblia, o que aponta é que provavelmente aqui houve um pecado muito grave, aonde lá em Judas, por exemplo, fala que anjos que não guardaram o seu domicílio, mas foram atrás de outra carne. O que está apontando aqui é uma coisa antinatural, que seria o envolvimento de anjos com mulheres. Pessoas que não guardaram o seu domicílio. Mas não teria jeito de fazer isso. A gente não pode afirmar muitas coisas com categoria, mas a gente sabe que a maneira como Jesus Cristo nasceu não foi uma maneira totalmente natural. Não foi a semente do homem que foi lá na Maria, mas o Espírito, e os anjos são Espírito. O Espírito do Senhor envolveu Maria, não é assim? O meu Espírito a envolverá, e o Espírito de Deus a envolverá, e o ente que sairá de você será um ente santo. Então, se o Espírito de Deus envolveu Maria e aí gerou lá, nós podemos afirmar, eu não gostaria nem, porque a gente tem de se ater ao que a Bíblia diz, mas aqui existe algo muito estranho, porque só relata isso, e já relata o quê? Que Deus fala assim: o meu Espírito não agirá sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A primeira coisa que ele faz é reduzir a idade do ser humano para 120, coisa que é difícil até hoje acontecer, mas a gente sabe que antes de Gênesis, pela narrativa bíblica, as pessoas viviam muito tempo. Pouco tempo da ótica de Deus, muito tempo da nossa ótica. Por exemplo, Adão viveu 950 anos, né? Você vê pessoas com 100 e poucos anos aí que eles estavam casando e começando a ter filhos. Então Deus fez uma restrição. Por quê? Fala assim: o homem é carnal. Então, o homem que foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus, o que aconteceu com ele? Ele está se assemelhando mais agora aos animais, a carnalidade, e não aquela condição espiritual de imagem e semelhança que cuida da criação. Então Deus fala: meu espírito não vai agir, porque espírito é para espiritual, carnal é sem o espírito. Então não, e os seus dias serão o quê? O que Deus está fazendo aqui? Sempre é graça e misericórdia. Ele está diminuindo, por quê? Porque se o objetivo é isso, viver muito tempo na carnalidade, é viver muito tempo em muitos pecados. E aqui fala então: os seus anos serão o quê? De 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. Esses gigantes é uma maneira que foi traduzida. Em outras traduções aparece a palavra Néfilins, aparece Néfilins, e aqui fala que quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses foram valentes homens de renome na antiguidade. Se aqui tivesse simplesmente falando que o homem casou com mulher e deram filhos que foi de renome, não estava falando uma novidade. Parece que tem alguma coisa aqui de muito especial. E aqui, quando você ouve a história universal, você vê da onde que eles tiraram aquelas histórias dos semideuses, de deuses relacionando com mulheres e tendo filhos que são o que aparentemente todas as histórias, quando dos maias, quando fala todo o espiritualismo, né, que tem dos astecas, né, dessa questão de uma adoração ou de um ocultismo, né, ou de um relacionamento que não é um relacionamento com Deus, é tudo que está sendo sugerido aqui. Então fala que foram homens de renome, pessoas que transcenderam, né?
E aqui fala então que havia esses néfios, esses gigantes, né, na terra, e esses homens, eles foram homens valentes, né? E o Senhor viu a maldade das pessoas. Nota que aqui não está falando de assassinato, aqui não está falando de roubo, aqui está falando de algo que é considerado grave, mas quando você lê parece que é tudo normal. Porque quando Deus viu a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio delas era continuamente mal, o que é desígnio mal para Deus? É quando o desígnio da pessoa não é o desígnio de Deus. Porque se você foi feito, eu fui feito para ser imagem e semelhança de Deus, qual que devia ser o desígnio da nossa vida? A vontade de Deus. Então, se eu tenho um desígnio diferente daquilo que é a vontade de Deus, o que é esse desígnio? Mal, ele não é bom. Quem que é bom? Deus é bom. Então, quando a gente sai daquilo que é o projeto de Deus para as nossas vidas, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma usurpação. Alguém que é uma criatura e que agora vira as costas para o Criador e vive o que é a aventura da sua própria vida. Então o Senhor Deus viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado e todo desígnio delas era continuamente mal. E isso chegou a um ponto que Deus viu que não tinha o quê? Qual que é a tristeza de Deus? As pessoas estão o quê? Sem comunhão com Ele, procuraram o seu próprio caminho. E você vê que o Deus é tão cuidadoso que quando criou, né, o que Ele fazia? Todo final de tarde, viração do dia, ia lá o quê? Ter comunhão com as suas criaturas. Então o que pesou no coração, Ele falou assim, estou triste por ter feito, né, os seres humanos, é exatamente o que? Por conta dessa ruptura, dessa escolha de um caminho que não tem nada a ver o quê? Com o propósito e com o caminho original. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Ele havia dito que faria desaparecer da face da terra o ser humano que criou. Destruiria não somente as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los criado. Alguém pode falar, mas o que tem a ver as aves, os animais com isso? É que a importância que nós temos na terra é muito maior do que aquela que nós pensamos. Hoje, existem pessoas que falam que a solução para a terra é que o ser humano que desaparecesse. E elas falam isso porque elas julgam o que vê e não aquilo que é a história e o propósito. Porque o propósito de Deus é que o ser humano fosse o quê? O cuidador, o mordomo da criação. Então, sem mordomo, para Deus, não existe sentido no restante todo. Porque seria uma criação sem uma imagem, uma criação sem uma presença. O ser humano foi feito com uma dignidade tão grande que era para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. O ser humano não é Deus, nem nunca vai ser. Mas Deus, na sua identidade, ele é tão, quando ele fala da gente ser humilde, tá? É porque você vê Deus não fazer questão nenhuma o quê? De aparecer e de nos colocar como representantes dele, aqueles que são vistos. Se a gente for no templo pagão, o que tem no templo pagão? Várias imagens. Até num templo, né, cristãos, existem pessoas o quê? Que ao contrário do que é dito, colocam lá o quê? Imagens. E a palavra de Deus fala que não é para fazer imagens. Mas é porque Deus é contra a imagem? Não, Deus é contra a imagem que nós fazemos. Porque Ele próprio, Ele faz o quê? As imagens legítimas. E por que Deus é contra as imagens que nós fazemos? Porque as nossas imagens, elas não são funcionais. Elas têm pés, mas não andam. Elas têm mão, mas não pegam. Têm olhos, mas não veem. Para andar, elas precisam ser carregadas. Agora as imagens que Deus faz são completamente o quê? Funcional. Por isso que Deus é contra o que é essa imagem, porque isso é chamado de idolatria. E o ídolo é um ser mudo. E a pessoa que deveria colocar toda a sua devoção e o seu coração em Deus, coloca o quê? Em algo que ela mesma fez ou que alguém semelhante a ela fez. Às vezes o sujeito vai lá na floresta, né? Diz lá Isaías, pega um pedaço de pau, corta no meio, da metade ele faz lenha
passar a fazer a comida dele. E da outra ele faz um ídolo. E depois se prostra e diz: você é meu Deus. Ou seja, não foi Deus que nos fez, é eu que faço Deus. É disso que se trata. Então, aqui fala que Noé encontrou favor aos olhos de Deus. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, o que foi que chamou a atenção a respeito de Noé? Noé era perfeito? Não, ele era justo. Ele andava com Deus. Olha que coisa. Não está falando que ele era muito articulado, que ele sabia muita coisa, mas falava que ele tinha o quê? Comunhão com Deus. Ele andava com Deus. Outro sujeito que parece na Bíblia que tinha comunhão com Deus, que andava com Deus, foi a pessoa do Enoque. Que lá, uma coisa tão importante, que esse Enoque foi até trasladado e não viu a morte, o 7º depois de Adão, a genealogia. E Noé fala que ele era justo. Por quê? Ele andava com Deus. Como é que a pessoa é justa? Quando anda com Deus, quando tem comunhão com Deus. Porque Deus conhece a nossa condição de pecadores, e nesse andar com Deus, o que Ele vai fazer com as nossas vidas? Ele vai nos ajustar. É Ele que nos salva, não somos nós que nos salvamos. Uma pessoa perdida, ela não pode o quê? Se achar. Mas o Criador mostra que Ele não é só o Criador, mas Ele também é o Redentor. Ele se torna o quê? Aquele que redime, aquele que redime a sua criação caída. Só que isso não é feito na base da força, da violência, é feito na base do quê? Da oportunidade e dos ambientes. Então aqui fala que Noé, ele achou favor, graça aos olhos de Deus, por conta da sua conduta. No meio de uma geração corrompida, ele andava com Deus. No meio de um punhado de gente que andava segundo os seus próprios desejos e intenções do coração, Noé andava com Deus. E provavelmente queria saber o que Deus pensava. E aqui diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Desse modo você a fará, seu comprimento será 130 metros de largura e 22 de altura e 13 de largura. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Aqui fala 130 a largura, 22, 130 o comprimento, 22 a largura e 13 de altura. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo e um em cima, e um terceiro, um segundo e um terceiro, como se fosse um prédio em 3 pavimentos, né? Então é 3 metros de altura. Geralmente o pé direito, a distância entre o chão e o teto, né, deve ser 2,70. Do jeito que a gente faz aqui é um pouco maior, né, porque tem certos animais que não vão caber, né, são maiores que a gente, né? Então aqui fala que tinha de ser 3. Se há a distinção, né, se os andares tinham a mesma altura, isso a gente não sabe. Mas era uma arca que era um pouco mais, 30% mais do que um quarteirão normal, que geralmente é 100 metros. Então é um quarteirão mais a rua, mais um terreno, vamos dizer assim, né? Ou 2 terrenos, 130 metros. De largura era como se fosse 2 terrenos, né? De 11 metros, 22. E a altura de um predinho de 3 pavimentos, né? Talvez, mas com o pé direito mais avantajado um pouco. Porque eu vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra,
para destruir todo ser humano que há fôlego de vida nos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, e todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie serão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene, e com isso será alimento para você e eles. Foi o que Noé fez, conforme o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Muito importante isso aqui. Deus fala e o Noé obedece. Isso é andar com Deus. Ah, mas isso é muito difícil, né? Porque então Deus quer mandar. Não é que Deus quer mandar, é que Ele sabe das coisas. Quando a gente obedece a Deus, não é que isso vai ficar bom para Deus, porque Deus é bom e Ele não precisa de nada. Isso vai ficar bom é para a gente, né? Porque quando Ele fala, o que Ele está fazendo? É aquele que sabe das coisas, Ele está falando, o caminho é esse. E quando eu me recuso, é porque eu estou o quê? Ruim da cabeça, eu estou com falta de inteligência, né? Então não é simplesmente um capricho, é a única possibilidade de dar certo. E isso é fé. Se a gente conseguir colocar isso no coração, a gente vai precisar de ajuda até nisso, para perseverar nisso. É aí que consiste o quê? A nossa vida. Então o que Deus praticamente fez aqui colocou o Noé, que era justo, e porque ele era justo a vida dele foi fácil? Não, eu não acho que foi fácil, porque Deus não fez descer essa arca do céu, mandou Noé construir. Deus não simplesmente, Ele podia, já pensou, porque Ele é Deus, não é? Ele podia soltar uma ordem e todos que deviam ser destruídos ia ter o que? Um infarto instantâneo, ou um AVC, ou qualquer coisa que leva à morte. Podia ter feito isso também com os animais e os que iam ficar vivos, se fosse simplesmente um capricho. Mas Deus nos coloca para fazer juntamente com Ele aquilo que deve ser feito. Por isso Deus pôs Noé o quê? Para construir essa arca e para tocar esse zoológico bem apertadinho, porque você imagina ter uma espécie daquilo que vai ser preservado que nesse espaço da arca. E aí surgem muitas perguntas que as pessoas falam: mas como é que é a questão da pré-história? Como é que surge, né, o homem? A Bíblia nem trata dessas coisas. O que a Bíblia está tratando aqui não é coisa para encher a nossa cabeça de um conhecimento que pode nos deixar até assim sabichões. O que ela está nos colocando é aquilo que nós precisamos saber para sermos salvos, para termos vida, para sabermos criar os nossos filhos, para saber viver o que é em família, para ser contribuintes o que com a sociedade. A gente não pode esquecer que a árvore que nos levou para a morte era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então ficar entuchando a cabeça o que de conhecimento de maneira atabalhoada, de maneira sem qualidade o que desse conhecimento. Mas isso é verdade. Realmente, olha só, lá fala que quando eles comeram da árvore do conhecimento do mal, eles descobriram uma coisa que eles não sabiam, que estavam o quê? Nus. Isso era verdade? Era. E o que isso fez? Um punhado de constrangimento. Tanto é que eles foram lá mexer com folha de figueira, uma coisa tudo atrapalhada, uma folha que solta uma coisa assim totalmente inconveniente. Eles procuraram, o ser humano faz isso, o recurso que ele faz para os seus problemas, ele cria o problema e a solução que ele arruma entra o quê? Ruim. Aí Deus foi e fez roupa de peles, ou seja, Deus matou animais que não tinha nada a ver com a história, no sentido que de proteger o homem que estava errado, para ver que entre o homem e os animais, Deus não tem dúvida, quem foi feito a imagem e semelhança é o homem.
gente podia falar assim, não, tinha que pôr os animais para cuidar do homem, porque os animais não. Deus colocou na cabeça que o homem, a sua imagem e semelhança, é assim que vai ser. No meio de tudo atrapalhado, o homem achou graça aos olhos de Deus, que foi essa pessoa do Noé. E ele construiu, tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, tinha a esposa dele, os 3 filhos, construiu. E o grande segredo dessa parte é: assim Noé fez, conforme tudo que Deus ordenou, assim ele fez. Aí nós entramos no capítulo 7, né? E nós vamos fazer uma paradinha aqui e já começamos, porque nós estamos no nosso canal do YouTube. E eu queria falar para você que nos tem acompanhado no canal, que você pode nos ajudar colocando o seu like, fazendo a sua inscrição no canal, e se você acha que isso é pertinente, você pode compartilhar com seus amigos. O objetivo do Conheço a Bíblia é que a Bíblia seja conhecida, não é? Eu não posso conhecer a sua Bíblia, quem pode conhecer a sua Bíblia é você. Todo o esforço que nós temos aqui é no sentido de ajudar você a conhecer a sua Bíblia com aquilo que nós já alcançamos de Deus. Então nós continuamos no capítulo 7 no próximo vídeo.